Olá, meu nome é João Pedro e eu vou apresentar o load balancer que eu fiz, né, em Python. Então, começando falando da motivação do projeto. É, Na disciplina de sistemas operacionais, a gente vê um conteúdo que é o escalonamento de processos, né? Então, é como o nosso sistema operacional faz para decidir qual que vai ser o próximo processo que é para estar em execução. Aí eu quis mostrar como a gente pega esse conhecimento, né, e aplica no contexto de sistemas distribuídos. Só que esse trabalho aqui, ele tem umas outras coisas que ele mostra também que abordam o conceito de sistemas operacionais, né? Porque a gente tem a aplicação, ela é multithreaded, né? Então a gente aborda todo o conceito de comunicação interprocessos e concorrência, né? Porque a gente tem várias threads competindo para uma mesma região de memória, né, a região crítica. Então, primeiro eu vou dar uma introdução aqui, né, para falar começando, né, o que é um load balancer. É, Load balancer do inglês, né, é balanceador de carga. Então, imagina que tu tem uma aplicação e ela começa a receber vários usuários, né? Naturalmente, vai chegar uma hora que a aplicação vai começar a gargalar, né? Tipo, são tantos usuários que vai começar a travar. Então, o que é uma coisa que a gente faz para não ter esse problema, né? A gente começa a criar várias réplicas da mesma aplicação. Só que aí, se a gente não tiver, não fizer um escalonamento bom, tipo, fizer um revezamento entre esses servidores, essas réplicas, pode acontecer de uma réplica receber muito mais requisição que outra. Isso, naturalmente, é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? A gente quer distribuir uniformemente entre esses servidores, essas réplicas. Então aqui no trabalho, né, eu fiz a implementação desses seis algoritmos aqui. Vou começar primeiro pelo mais simples, né, o round robin e também mais conhecido. O round robin, como é que ele funciona? Quando tu faz a primeira requisição, tu vem, vai para o servidor A. Aí na próxima requisição que tu fizer, tu vai para o servidor B. Aí depois servidor C e ele vai sempre alternando entre os servidores, ele vai sempre indo para o próximo. Aí eu tenho também umas variações do round robin. Tem o weighted round robin, né? Round robin com peso e o stick round robin. Começando pelo weighted, né? Qual que é a ideia? Imagina que tu tem vários servidores, né? Só que tu tem um servidor que é muito mais forte que os outros. Naturalmente, tu vai querer que esse servidor mais forte ele receba mais carga, né? Então esse aqui ele é um round robin com peso. A gente consegue colocar peso, né? Então imagina aqui, ó, usuário um. Imagina que a gente colocou, por exemplo, um peso 3 aqui. Aí o usuário vem, ó, primeira requisição, vai para o serviço A, segunda pro serviço A também, a terceira também, mas já na quarta ele vai para o serviço B, aí depois o C, aí depois o A, aí tu faz requisição para o A mais duas vezes e depois vai para o B. Essa é a ideia. Agora o Stick Round Robin, ele funciona da seguinte forma, ele é uma variação do Round Robin, só que tu meio que tá guardando o IP do usuário. Então como é que isso acontece? Imagina que chegou aqui um usuário um que nunca fez nenhuma requisição para o nosso load balancer, né? Ele vai vir, aí beleza, que nem no round robin normal, ele vai e vai vir para o serviço A. Só que nas próximas vezes que ele fizer a requisição, ele vai sempre ficar vindo para o serviço A. Por causa que a gente está guardando o IP do cara, a gente sabe, opa, a gente já tem esse IP aqui, e quando esse IP veio para a gente redirecionou ele para o serviço A, então a gente vai continuar fazendo isso. Isso é muito bom para aplicações que têm sessão, né? Então, por exemplo, que a gente está guardando a sessão do usuário. Aí o usuário 2 ele nunca veio, né, no load balancer. Ele vai vir para o serviço B e todas as outras requisições ele vai ficar vindo para o serviço B também. Aí eu tenho mais outros três algoritmos, né? Tem o list connections, que ele faz requisição ele leva a requisição para a réplica, que está com o menor número de conexões ativas, né? Então imagina que a gente tem uma coisa muito pesada rodando de fundo, né? O servidor vai redirecionar para o que tem menos conexões ativas no momento. Aí tem o list time, que ele redireciona para o servidor que tem o menor tempo de resposta, que demora menos para responder. E tem o IP hash, né, que ele é bem parecido com o stick round robin. Que qual que é a ideia dele? O usuário vem, aí a gente pega o IP dele e pega o hash, né? Então quando a gente faz o hash do IP, a gente tem um número.
a gente recebe um número, e esse número a gente pega e faz o resto dele, né? No caso aqui o resto por 3. Aí isso faz a gente redirecionar, faz o servidor redirecionar, né? Aí tu deve estar pensando assim, poxa, mas qual que é a diferença do IP-hash para o stick round robin? É porque o stick round robin, ele tem isso, né? Ele ainda vai revezando, né, entre os servidores, ó. Serviço A, serviço B, serviço C, isso para cada usuário novo, né, que for vindo. O IP-hash tu faz com base numa operação matemática, é levemente diferente. Aí eu vou mostrar agora o que é que eu fiz, né? Eu fiz um front-endzinho aqui, ó, em Flask, que ele tem essas rotas aqui, né, que eu expus, que tem o barra, tem o info, né, e tem o health, que é só um front-endzinho básico que ele mostra uma cor aleatória. Eu acho que eu tenho até aqui, ó, front-end que mostra uma cor aleatória. Aí eu fiz um Docker Compose, né, usando o Docker Swarm. Aí no caso, ó, eu tenho pedi para subir 3 réplicas do, do meu projeto, né? Eu deixei ele no GHCR. E quando eu fizer assim, ó, deixa eu tirar aqui, tirar aqui, vixe, aqui, ó. Quando eu fizer assim, docker compose up-d e pedir para ele fazer 3 réplicas, ele vai e cria essas 3 réplicas em 3 portas aleatórias, né? Então, deixa eu vir aqui e apagar. Por padrão vai vir assim, né? Eu eu criei o load balancer aqui, ele vai ficar lendo de um arquivo YAML. Aí eu posso vir aqui e cadastrar o meu IP, né? Vou botar aqui no localhost. A porta, eu posso pegar essa daqui, ó. 32768. Deixa eu botar round robin aqui no algoritmo. 32768 e o peso 1. Aí eu posso vir aqui, ó, HTTP load. Vou botar para rodar aqui. Pronto. Ó. Aí vai ficar redirecionando sempre para esse, né? Mas aí eu quero colocar mais, né? Então vamos cadastrar outro aqui. IP, a porta. Qual que é a próxima? 27689 e o peso 1. Aí eu fiz uma coisa aqui que o algoritmo, se a gente for tentar fazer requisição aqui, ó, não vai atualizar. Porque não tem a necessidade de ficar lendo arquivo de configuração o tempo inteiro. Então eu fiz ele conseguir. Eu consigo pedir para ele reler o arquivo enviando esse sinal aqui. Aí eu tenho o PID, estou enviando o sinal SIGHUP e aqui, ó. Pronto, ó. Ele recebeu o evento, né? O sinal e recarregou. Aí, ó. Round robin, ó. 1, 2. Aí vai voltar pro marrom, depois pro azul. E assim funciona, né? Aí agora deixa eu demonstrar com o weighted round robin. Eu coloco aqui peso 2. Aqui. Coloquei peso 2 no primeiro, que esse aqui é o marrom, né? Esse aqui eu acho que é o azul. E quando eu fizer a requisição, ó, vai fazer uma requisição pro marrom, aí a segunda requisição pro marrom e agora pro azul. Aí isso aqui já é um caso de uso do round robin com peso funcionando. Só que aí vocês perceberam que o meu load balancer, ele não percebeu, ele não se atualizou, né, de cara, assim que ele viu que tem uma réplica subida. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz um outro módulo, né, da minha aplicação. Primeiro, deixa eu falar aqui, ó, como é que funciona por cima, né? Eu tenho na porta 8080 do projeto, eu tenho o servidor proxy, eu tenho o proxy, né, que ele recebe a aplicação, que toda requisição que ele receber na porta 8080, ele vai redirecionar, né? Só que aí eu expus também uma outra porta, 9090, que ela tem alguns endpoints, né, que eu consigo acessar. Aí, no caso, é tipo um endpoint é tipo uma API de administração. Então, tipo, eu consigo modificar esse arquivo aqui, YAML, via API. Então, aqui eu fiz até, coloquei aqui até no meu Postman. Aí eu tenho as rotas, né? Eu consigo dar um get aqui, ó. Aí ele vai me retornar esse arquivo aqui de configuração. Eu também tenho os status, né, de cada coisa. Porque eu tô gravando, né? Todos os,
todos os estados, né? Eu estou guardando a quantidade de conexões e o tempo de resposta. E eu também consigo atualizar. Aqui está antigo, né? Mas consigo atualizar. Eu também consigo atualizar os status, né? Só para. Então, aí o que que eu fiz? Eu fiz uma segunda aplicação que ela vai consumir essas rotas de administração do load balancer. Então, aqui, ó, eu fiz ela ter o suporte ao Docker e ao Kubernetes. Então, aqui, ó, no Docker, por exemplo, eu adicionei essa label aqui, que essa minha aplicação, ela tem a lib do Python, do Docker, né? Foi mal. Aí ela consegue ler os containers que estão subindo no Docker e ela consegue ver, tipo assim, ó, esse container aqui tem essa label. Então, eu quero fazer o balanceamento de carga dela. Aí, a partir dessa label, ele consegue achar o IP e a porta. Aí, como ele tem o IP e a porta, ele vai, faz a requisição e atualiza. Então, aqui, ó, eu tô com o meu load balancer subido, né? Só que agora ele só tem duas rotas, né, cadastradas. E eu quero conseguir atualizar automático, né? Aí aqui, ó, make HTTP, vou subir o Target Discovery, né, que eu chamei, que é o serviço que vai ficar descobrindo as coisas que estão no Docker e no Kubernetes. Aí, ó, pronto, ó. Subi, aí ele já viu, ele já leu o meu Docker e detectou, né, que estão três instâncias subidas. Aí ele foi e enviou uma requisição HTTP para o meu load balancer e atualizou a quantidade de targets. Então agora o que, que eu posso vir, por exemplo, fazer? Ó? Eu posso vir da Docker Compose Update Scale e eu posso subir cinco instâncias. Aí vamos ver, ó. Ele fica lendo de 5 em 5 segundos, né? Ele tem um polling. Aí, ó. Ele vai detectar que subiu mais duas instâncias e atualizou o arquivo. Entendeu? Deixa eu mudar aqui para round robin. Kill, menos um. Deixa eu ver aqui. Kill, menos um. Pronto, pedi para ele atualizar de novo. Eu consigo vir aqui, ó, e tá atualizado o negócio de configuração. Aí deixa eu demonstrar agora os outros algoritmos, né? Eu vou botar aqui, ó, list response time. Pronto. Agora ele tá com. Deixa eu descer o número de réplicas, na real, para três instâncias de novo. Se vocês forem ver, ó, ele tirou duas instâncias, vai fazer o polling, pronto, atualizou. Atualizou o número de réplicas. Aí deixa eu ver. Pronto, vou atualizar aqui. Aqui o menos um, 90, 27,8. 90, 27,8. Pronto, pedi para atualizar aqui. Aí vou fazer o get. Tá no list response time. Aí, o que é que eu fiz? No endpoint do front, eu expus uma rota, né? Aqui, ó. Expus uma rota que eu consigo adicionar um delay, né? Então, deixa eu fazer uma requisição. Fazer uma requisição com delay de 3. Esse curl x aqui é um comando customizado que eu fiz, né? Deixa eu mostrar aqui. É ZSH Custom Aliases. Mas, tipo, qual é que é a ideia? Eu... Isso aqui é um negócio que eu fiz com o ChatGPT, né? Mas ele detecta se tem algum código hexadecimal na resposta. Porque aqui esse background color, ele é um código hexadecimal, né? Ele já mostra bonitinho. Mas, ó, vou fazer requisição aqui com delay de 3, ó. Vamos ver. Ó, pronto, retornou o marrom. Aqui, ó. Aí agora vamos fazer duas requisições de 5. Aí outra requisição de 5 também. Pronto, ó, foi pro azul. É porque, no caso, ele ainda tá descobrindo os outros, né? Deixa eu ver. Fazer outra requisição aqui. Instante. Aqui, ó. Pronto, agora ele descobriu todos. Eu vou. Pronto, agora ele sabe todos os serviços, né? Aí vamos ver. Eu vou fazer uma requisição com delay de 1. Ele vai vir para esse de 3, né? É o marrom.
porque ele é o que tem o menor tempo de resposta, né? Aí no caso eu tô fazendo tipo uma média móvel, né? Ele pega os tempos antigos, ó, deixa eu ver se eu consigo demonstrar. Tá bem aqui, ó. Code, Target Manager. Aqui, ó. Ele atualiza o tempo de resposta, né? Aí eu tô meio que colocando um peso, né? Os tempos de resposta antigo, eles influenciam mais que o atual. Aí eu fiz tipo uma média móvel aqui. Mas aí se eu ficar fazendo requisição aqui, não interessa, entendeu? Ele vai sempre ficar vindo para esse servidor, esse primeiro servidor aqui, porque ele é o que tem o menor tempo de resposta. Aí agora deixa eu atualizar aqui, ó, para pegar o que é o menor tempo de menor número de conexões. List connections. Pronto. Fiz a requisição aqui, mudei o algoritmo, né, para o list connections. Aí o que que acontece? O list connections, ó, ele é o número de requisições ativas. Então eu vou botar uma requisição aqui de, deixa eu fazer aqui três requisições simples. Ó, para descobrir nos servidores. Aí, deixa eu adicionar um delay aqui, 10 segundos. Ó, mas se vocês forem ver aqui, ó, eu tenho uma conexão ativa, né? Se eu fizer outra requisição, ó, agora já não tem mais nenhuma requisição ativa, nenhuma conexão ativa. Se eu fizer outra requisição, vai vir para ele de novo, né? Que ele não tem nenhuma conexão ativa. Mas se eu fizer outra, aí já vai para o próximo servidor, né? Pronto. Vai para o próximo servidor porque ele não vai fazer requisição para o servidor que está com conexão ativa. Aí essa é a ideia. Agora deixa eu ver. Tem o stick round robin também, né? Stick round robin. Que como que ele funciona? Aqui, stick round robin. Ó, no caso, ó, eu descobri no curl que dá meio que para mudar, né, a tua subrede do local. Aí eu tô fazendo essa interface aqui. Aí o stick round robin ele guarda o IP do usuário. Então eu fiz aqui, fui pro servidor marrom. Não importa mais quantas requisições eu fizer, eu vou sempre pro servidor marrom. Mas agora se for outro IP fazendo a requisição, aí ele vai pro próximo, ó. Aí não importa quantas requisições eu fizer, ele vai sempre ficar indo pro próximo. Aí se eu for aqui no 3, ó, ele vai ficar vindo para esse, amarelo aqui. E agora vai voltar pro marrom, ó. Porque fez assim, ó. Servidor A, B, C, aí voltou pro A. Agora deixa eu mostrar outro algoritmo aqui, que é o IP hash, né? IP hash. Que ele é quase a mesma coisa. Ele calcula o hash, né, do IP. Aí eu vou ficar vindo sempre para esse servidor amarelo aqui, por causa que ele hashou meu IP e descobriu aqui qual que era para eu ir. Aí se eu mudar, provavelmente eu acho que vai ficar no amarelo ainda. Porque isso aqui ele determina qual servidor tem que ir usando uma operação matemática. Mas o 3 ó, já vai pro outro. O 4 também vai ser a mesma coisa. E o 5 ó, já vai pro próximo. Beleza? Aí são esses só algoritmos. Aí, como eu falei que o projeto é de sistemas operacionais, aí teve umas outras coisas que eu fiz também que eram de acordo com o tema, né? Que foi o controle de concorrência. Porque para cada requisição que eu crio, o, o Python ele está criando uma nova thread para gerenciar aquela requisição. Então acontece que eu tenho algumas regiões críticas, né, da memória que estão vários threads tentando competir por elas. Por exemplo, aqui ó, no round robin, eu tenho que saber qual que foi, eu tenho meio que saber que qual foi o último servidor que eu fiz a requisição para ir para o próximo, né? Aí se eu não tiver um controle de concorrência, eu posso vir, ó, imagina que eu estou fazendo duas requisições e as duas estão vindo no exato mesmo tempo. Ó, eu faço aqui a requisição, ela vai para o servidor A e pronto, ó. Aí quando termina, ele fala assim, não, agora tem que ir pro B. Só que quando vê outra requisição ao mesmo tempo, ela não sabe que tem que ir pro B, né? Ela vai tentar ir pro A porque ela detecta ela lê o mesmo valor aqui, entendeu? Então, tipo assim, em vez de ir A, aí depois B, as duas vão pro A. Então isso aí é um round robin implementado errado, né? Então eu tive que fazer
No código tem três regiões críticas, né? Tem essa região crítica aqui, ó. Região crítica que chama é a região do código que múltiplas threads estão tentando acessar e estão meio que competindo, né, pela mesma memória. Então, se modificar ao mesmo tempo, pode acontecer de ficar meio que indeterminado, né, o estado do teu sistema. Mas aqui, ó, esse Target Manager aqui, ele que gerencia toda a parte de leitura desse arquivo de configuração YAML. Aí aqui, ó, toda a parte de update, reload, leitura, eu estou usando um semáforo, né, para não ter os múltiplas threads tentando fazer ao mesmo tempo e atualizar alguma coisa e ficar errado, né, para a próxima thread que tentar vir e acessar ao mesmo tempo. Aí tem esse Target Status Manager aqui também, que no caso ele gerencia os, o estado, né, dos servidores. Então, tipo, a quantidade de conexões e o tempo de resposta. Ele que guarda essas métricas, né? Aí também tem outro aqui, ó, que é no Internal Server, que ele não, foi mal. No proxy server, que tem outro semáforo, que é o semáforo de sair dos servidores, né? Porque aqui é no round robin, por exemplo, ó, ele salva o index, né? Imagina que tá vindo dois index, tá vindo dois negócios ao mesmo tempo, né? Aí os dois, eles leem o index que é zero, né? Se não, se não tiver semáforo, é isso que vai acontecer. Pode vir dois ao mesmo tempo e os dois lerem no index o mesmo valor. Só que aí eu tô usando esse semáforo aqui para ficar meio que sequencial e um ir modificando a memória, tipo, um depois do outro, né? Em vez de ser ao mesmo tempo. E era isso. Ah, não. Eu também tenho outra coisa para mostrar que eu fiz o código no Kubernetes, né? Então aqui eu configurei um cluster no Kind, né? Eles põem a porta 3080, não, 380 no Node, né? E eu também fiz um script um script shell aqui para baixar o servidor de métricas, né? Porque pelo que eu vi, o Kind não vem com isso. Aí no caso você tem o cluster, né? Dei kubectl apply. E esse aqui é o cluster que eu tenho agora, né? Eu tô com. Peraí, deixa eu dar logs aqui. kubectl logs f. Aí esse aqui, no caso, é os logs do load balancer. Aqui é do servidor de descoberta, que está com esses três targets aqui. E eu tenho aqui as réplicas, né? Então deixa eu fazer aqui a requisição para o servidor do Kubernetes. Ó, 3080, ó. Tá no round robin agora. Mas. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um script que ele faz meio que um DOS pro meu load balancer. E o Kubernetes ele vai criando mais réplicas, né? E é meio que uma demonstração do meu sistema funcionando em escala. Então olha aqui, ó. Python, scripts. Eu fiz esse script aqui de Hammer, ó. E qual que é a ideia dele, ó? Eu faço. Você tem aqui a URL, né? E ele abre 64 threads e durante 2 minutos ele faz várias requisições num intervalo muito curto de 50 milissegundos, né? Eu acho. 0,05. É, 50 milissegundos. Aí eu executei aqui o script, ó. Aí se vocês forem ver o log do meu load balancer, ó, tá um monte de requisição chegando. Aí qual que é a ideia? Eu implementei um autoscaler no Kubernetes, que quando ele detectar que está começando a vir muita requisição, ele vai aumentar o número de réplicas. Então deixa eu dar aqui, ó. Deixa eu pedir aqui para ficar atualizando, ó. Pronto, ó. No início tinha só três réplicas, né? Aí ele detectou que está fazendo muitas requisições, muitas mais requisições do que deveriam vir. E o autoscaler iniciou as réplicas. Então, se eu for ver aqui no Discovery Service, ele tinha só três réplicas no início, aí depois foi para 7, aí agora estão 10, né? No caso, eu coloquei começando com três réplicas e indo até 12. Aí, ó, tá vendo muita requisição. Aí tá criando mais réplicas aqui. Ó, tá criando mais réplicas. Aí quando elas ficarem prontas aqui, esse 0 ir para 1, o meu Target Discovery ele detecta, né? Porque ele tá fazendo um polling do Kubernetes. Porque esse Target Discovery, ó, eu implementei uns providers. Aí tem o provider do Docker, tem o provider do Kubernetes também, que
Ele fica lendo, né, os deployments e os replica sets, aí ele detecta, né, a porta que tá. E também eu fiz um esquema para ele conseguir, tipo, tem o arquivo de configuração que eu fiz, né, que tem o strategy, né, que ele é falando assim, qual que é o provider que tu quer que eu use, entendeu? Aí tem o do Docker, o do Kubernetes, aí dá para ficar vendo se é as portas que estão internas ou que estão publicadas, né? No caso aqui no K8s, eu coloquei aqui no deployment para ele usar o Kubernetes como provider, Network Strategy como interno, né? Então ele vai ficar vendo só os containers da rede interna. Aí eu aponto para o endpoint, né, de targets, que são esses dois aqui, ó. O endpoint de ler os targets e o endpoint de atualizar. Aí eu falo aqui o nome do deployment, o nome do aplicativo, do app, né, do deployment. Aí no doc eu acho que tem que falar só o nome da label, né, que eu olho. Aí eu fico olhando nessa label aqui, ó, http load balancer.target. Aí sim, o script, ó. Aí o script parou de rodar, eu acho. Aqui, ó. O script parou e nesse tempo de 2 minutos eu recebi 76.200 requisições, né? E zero falharam. Por quê? Porque justamente eu fiz esse load balancer, que ele faz a distribuição de carga. Eu também implementei aqui no meu HPA para depois de um tempo, né, que implementei o behavior, né, que quando paro de utilizar, né, ele vai diminuindo o número de réplicas sozinho. Aí agora tá 6, né, antes tava 12, aí agora tá 6, aí daqui a um tempo vai ficar 3 de novo, né, que é o número padrão que eu botei. E era isso. Eu aprendi muito, né, sobre fazendo esse projeto, porque o load balancer já é uma coisa que eu utilizo, né, no meu dia a dia. Só que foi muito interessante descobrir como é que eu pegava tudo que eu aprendi na disciplina de sistemas operacionais, né, dessa parte de escalonamento de processos, essa parte de multithread, né, comunicação interprocesso, concorrência. Também abordei virtualização, né, porque eu aprendi e usei a mexer com Docker, né, com Kubernetes. E também entra muito no tópico de computação em nuvem, que eu acho que esse meu trabalho aqui, sendo honesto, ele é mais da parte de sistemas distribuídos mesmo do que sistema operacional em si, porque usa essa parte porque usa toda essa ideia aqui, né, de múltiplos servidores e tal. Mas foi isso que eu tinha para mostrar, né? Tanto que vocês foram ver, ó, já normalizou e desceu meu número de réplicas para 3 de novo. E era isso que eu tive que mostrar. Esse trabalho foi muito, muito legal de fazer, implementar, e é isso. Obrigado.